Olá pessoal, estamos aqui hoje, nós não vamos falar sobre mercado. Eu estou aqui com meu amigo Flávio Gibran, agrônomo, trabalha no grupo Caltins e nós vamos fazer um bate-papo aí sobre o mercado de maneira geral, as tendências para pecuária, para agricultura, para essa interação toda que a gente acha que é bastante relevante, né, para poder levar ou alavancar o produtor rural de uma forma mais condizente. Flávio, o meu questionamento, e eu acho que de muitos produtores, é sobre até onde a gente pode, né, e deve usar de tecnologia. Porque, de um lado, a gente sabe, o produtor tradicional, se ele ficar naquela conta antiga, a gente já viu que aquilo não está levando ele a lugar nenhum. Do outro lado, a gente sabe que a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas de tecnologia, mas também isso tem um custo elevadíssimo, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Qual que é o caminho que você acha que a gente deve percorrer para tentar chegar num ponto de equilíbrio favorável para a pecuária? Márcio, como a gente vinha falando, o momento mudou, né? Hoje o mundo está voltado com os olhos para o agro e buscando proteína animal, proteína vegetal. E nós temos observado no campo, né, que o pessoal está começando o agricultor já mais adiantado com tecnologias, com correção de solo, enfim. Mas o pecuarista passou a seguir essa mesma linha. A gente fala isso dado ao consumo de calcário direcionado para a pecuária. Porque hoje, com a valorização da commodity carne, o produtor tem que se tornar competitivo com o mercado, porque as balizas dele hoje não são mais acerca do vizinho, elas são o mercado internacional. Então ele tem que estar balizado, ele precisa produzir quantidade de carne dentro de um período de tempo. Hoje o boi China é aquele boi a cota China é um boi de 4 dentes, né? Até 4 dentes. Até 4 dentes. Então o boi precisa comer bem, precisa de programação alimentar. E não dá para falar nisso se não falar em implementação de tecnologia, que são os corretivos. Nós fornecemos corretivos, que é o calcário agrícola, né? E somado ao calcário agrícola, porque ele vai fazer a correção do solo, entra também a parte de nutrientes, que vai aumentar a capacidade de suporte das fazendas, melhorar a programação alimentar da fazenda, enfim, né? Então o que a gente vê é isso, nós estamos vendo uma migração do produtor tradicional para essa novo perfil de pecuarista. Outro questionamento, e a gente está vendo com o passar do tempo, essa transição toda que a pecuária vem passando, a gente tá vendo muitos produtores partir para o confinamento de gado. A gente sabe que o confinamento ele proporciona uma maior velocidade de ganho de peso, ele dá um acabamento melhor de gordura, ele entrega uma mercadoria muito boa para o consumidor. Mas assim, o que você entende sobre essa tecnologia e o que você acha sobre isso? Você acha que o produtor ele deve partir para confinamento, fazer o sequestro de alguns animais em determinado período estratégico? Ou você acha que ainda existe outras ferramentas que ele ainda não utiliza, que pode ser utilizada para dar uma alavancada na produtividade dele? Márcio, eu acredito que o confinamento tem todas essas vantagens que você citou, mas o confinamento ele é caro. E houve uma mudança, esse momento do agro que nós estamos vivendo, ele é um momento de mudança no consumo mundial. Então, no passado, o milho ele era produzido exclusivamente para consumo humano e ração. Hoje o milho ele é produzido para consumo humano, para ração e como biocombustível. Então, as fontes passaram o consumo ele se diversificou. Então hoje o boi que vai comer milho no coxo, ele está competindo não só com o consumo humano, é o consumo humano, o consumo animal e a bioenergia. Então eu acredito que precisa fazer muito bem as contas, porque ficou caro tratar de boi no coxo hoje.
Então eu acredito em tecnologias implantadas no solo, não descartando você ter uma reserva para você fazer um sequestro de animais, tratar, terminar melhor uma carcaça, tudo isso é fantástico. Porém, eu acredito que nós precisamos melhorar as condições de produção de massa verde do nosso espaço, ter uma programação alimentar melhor. Agora, fazer isso também precisa de ser coordenado. A maioria das pessoas tem uma visão de que vai chegar na propriedade, vai pegar a pior área e fazer a pior área virar a melhor. Eu parto de outro princípio. Eu hoje não tenho propriedade, mas se tivesse, eu pegaria a melhor área da minha propriedade e faria correção. Por que eu faria isso? Porque a melhor área vai me dar uma resposta mais rápida. Ela me dando resposta mais rápida vai aumentar a capacidade de suporte. Logo que o meu pasto mais degradado, ele vai ter menos lotação e ele vem um pouco mais. E quanto fazer disso? Eu acredito que de 5 a 10% da área da propriedade é o ideal. Por quê? A gente sabe que a partir do momento em que você implementa a tecnologia, você aumenta a capacidade de suporte. Mas você tem recurso para aumentar o teu estoque de gado para consumir isso? Porque não ter alimento é tão ruim quanto você ter em excesso. Né? Uhum. Então eu penso dessa forma. Sim. Mas a gente tem notado que a migração para a tecnologia é irreversível. Outra coisa que eu acho bastante relevante, e você pode, acho que, esclarecer para a gente gente precisa verticalizar as propriedades, né? Sim. E a gente tem várias ferramentas para verticalizar isso ainda. Agora, quando a gente parte por uma coisa horizontal ainda, nós vamos deparar com o Brasil com uma quantidade imensa de áreas totalmente degradadas, né? Então, quando a gente entra nesse tema e começa a ver as pessoas falando sobre desmatamento, ampliar a área, tem muita área que já está aberta e que está extremamente subaproveitada, né? A grosso modo, né, o que você acha que com pouca tecnologia, vamos falar uma fazenda que tem uma produção aí de um animal por hectare, o que você acha que a pessoa consegue simplesmente com divisão de pastagem e uma calagem, a grosso modo, o quanto ele consegue aumentar a produtividade dele assim? Nós temos observado, assim, na minha experiência de campo, né, a gente anda e observa, nós temos uma área de abrangência grande aqui no Norte e Nordeste, e os fatores de degradação e insucesso são comuns nas áreas distintas. Então a gente tem área longe uma da outra com as mesmas características, ou seja, degradação. A partir do momento em que você faz uma correção de solo, mesmo que sem o suprimento de NPK, né, de fertilizantes, você já aumenta muito. Por quê? Você, além de corrigir o pH do solo, você tira a acidez. O solo ele não é estéril, ele tem elementos, ele tem micro e macro elementos no solo ali, que a partir do momento em que você corrige esse solo, eles vão se tornar disponíveis para a planta. Então o que nós temos observado é que, assim, é difícil a gente falar como regra, né? Mas a gente vê que dá para aumentar aí de 25% a 30% a lotação com esse tratamento. E isso, se implementado o completo, né, que seria a calagem, a parte de nutrição com os fertilizantes, aí muda de figura, né? Aí a gente consegue dobrar isso aí, ou até mais. Dentro desse contexto aí que a gente está falando, mais ou menos em quanto tempo que um produtor pega uma área que está relativamente degradada, ou que está com a pastagem prejudicada já pelo tempo, quanto tempo que esse calcário leva para dar uma resposta efetiva para ele poder colher um capim de melhor qualidade? Normalmente, o calcário corretivo ele é aplicado com 60 dias antes do semeio, né? Certo. Antes da semeadura. Por quê? Para ele ter um tempo de reação, porque na hora que você faça o plantio, ele já tenha reagido com o solo. Essa é uma regra base. Como às vezes, isso para plantio,
Mas eu tenho um pasto que tem stand, que está meio degradado e tudo mais. O que a gente recomenda? A gente recomenda que passe por cima. Quando você faz calcário de cobertura, ele demora um pouco mais. Mas quando você entra com 60 dias de antecedência, faz um plantio com um solo bem preparado, usa uma semente de qualidade, com vigor, é imediata. Na vegetação do pasto ele é diferente, ele vai ter mais resistência à seca e tudo mais. E eu tenho, com alguns clientes que têm um pouco mais de liberdade, a gente observando as lavouras, a gente tenta trazer um pouco do que a gente vê, passa para eles. Às vezes eu chego em alguns e falo assim, a minha análise de solo é para 2 toneladas por hectare. Eu falo, coloca 4. Por quê? Porque você vai corrigir o perfil de solo. Então você corrige o perfil de solo, você consegue que a raiz ela aprofunde mais, você vai ter mais resistência à seca, você vai ter um pasto mais vigoroso e você vai ter mais alimentação. Então quer dizer que se você colocar mais do que a recomendação, isso não vai te prejudicar? Assim, não vou falar para exagerar, né? Mas assim, eu recomendo um pouco acima, assim. Geralmente de 25% a 30% acima eu coloco e não temos problema. Uma outra coisa que é bacana de se entender, porque a gente conversa com bastante produtores que já utilizaram tecnologia e às vezes o cara parte para adubação, calagem e ele aumenta muito a produtividade dele de capim. Sim. Né? E isso num período das chuvas. Correto. Né? Qual estratégia você me diz que ele pode utilizar? Porque no período da seca, infelizmente a gente não consegue fazer com que essa planta continue produzindo da mesma forma, porque o fator limitante é a água. E aí a fazenda dele não aguenta aquela totalidade de animais que ele vinha trabalhando nas águas. E a gente já viu vários produtores chegar no meio da seca e falar, minha fazenda acabou e eu estava com uma quantidade grande de animais. Como é que você vê isso? Que sugestão que você dá? Bom, primeiro o produtor conhecer a fazenda dele, né? As limitações da fazenda dele, a capacidade de suporte. Porque a estação, o clima ele é o fiel da balança, né? A fazenda ela é algo com chuva e algo sem chuva. Então, e fazer uma programação. Tem fazendas que têm habilidade para agricultura. Então eu estimulo os produtores a se embrenhar na agricultura também, a fazer a integração agricultura-pecuária. Tem algumas propriedades que realmente não permitem a implantação da agricultura. Mas a agricultura eu acho que é a melhor solução para esse tempo seco. Por quê? No momento em que ele não tem capim, ele vai ter a soqueira da lavoura, que é muito rica. Então, hoje uma restiva de milho e de soja, eu digo que é um coxo a céu aberto, assim, um coxo, o animal vai comer e vai ter resposta e vai muito bem. E a gente vem observando que a agricultura, ela é uma opção excelente para o pecuarista, mas a pecuária também é uma opção excelente para o agricultor. Porque a gente tem observado em algumas áreas de agricultura mais antiga, onde já tem aí algum problema de praga de solo, que é o nematóide, entre outros, que o capim ele é uma ótima cultura para erradicação e baixar, vou dizer assim, baixar a população dessas pragas indesejáveis e até erradicar com o capim. Então a gente vê essas áreas corrigidas com implantação de capim, vem um capim maravilhoso. Aí o que tem que fazer? Pôr gado. Então ele é uma solução. A tecnologia ela é uma solução da agricultura para a pecuária e da pecuária para a agricultura. É benéfico para os dois. Não, então é bacana isso que você falou, porque a próxima pergunta é em cima disso. Né? Antigamente era bem dividido. O cara era pecuarista e invernista, né? Pecuarista que só criava, difícil fazer ciclo completo, e tinha o lavorista, né? Que é o cara ligado na agricultura. Você acha que a saída, tanto para a agricultura como para a pecuária, é a integração dessas culturas? Lavoura, pecuária, lavoura. E outra coisa, a gente vê a maior dificuldade do pecuarista virar lavorista. O lavorista virar pecuarista é muito simples.
né? Aparentemente mais simples, né? Você acha que essas coisas atreladas que são o futuro e uma boa saída para o produtor rural? Eu acredito nisso, sim. Eu acredito também em mais uma opção. O pecuarista que não tem aptidão para mexer com a agricultura, ninguém julga ninguém, tem pecuarista que não quer mexer. Poxa, hoje já tem tanto modelo de contrato agrícola aí, pega um parceiro, coloca ele lá, faz um bom contrato agrícola com remuneração recebendo em sacas de soja, vamos pensar isso, vamos indexar em soja, e automaticamente a fazenda vai ser corrigida. E essa restiva de lavoura que ele não vai produzir, mas alguém vai produzir dentro da fazenda dele, coloca no contrato, ela vai servir para ele. E é interessante, Márcio, isso que você está me perguntando, tem uns números aí que a gente observa que os maiores compradores hoje na região centro-oeste, Goiás e Mato Grosso principalmente, de reposição de bezerro, boi magro, né? É o lavorista e não o pecuarista. Por quê? Porque ele tem essa disponibilidade de alimentação na época seca. Essa é a base. Pois é. Agora, fugindo um pouco desse assunto, mas dentro do mesmo contexto, né? Exportação. O Brasil parece que abriu as porteiras para o mundo, né? O mundo já sabia há muito tempo do nosso potencial agrícola, né? E agora surge uma China com uma demanda imensa de proteína por problemas fitossanitários no quesito da peste suína e também pelo tamanho dessa China e mudança de comportamento, tipo de política que utilizava-se aqui no Brasil, que mudou, a gente saiu de um viés pseudo-socialista para um viés mais capitalista. O Brasil realmente é o celeiro do mundo ou isso é mito? Ô Márcio, a gente até ri, mas o Brasil é realmente o celeiro do mundo. O Brasil tem muita área degradada aí que dá para corrigir. A área degradada que eu quero que vocês entendam é o seguinte, não é a área degradada a ser desmatada. Nós temos áreas subutilizadas que com o implemento da correção de solo e nutrição, a gente consegue produzir sem desmatamento. Então eu acredito piamente nisso, que o Brasil é o celeiro do mundo. Os hábitos alimentares, eles vieram de forma definitiva. Eles demoraram a vir, mas eles vieram. Hoje eu estava estudando a respeito do consumo de soja por dia. Então hoje o mundo, incluindo China, os esmagadoras do Brasil, que nós temos um mercado interno também bastante ativo, os mercados externos, hoje consome-se 1 milhão de toneladas de soja ao dia, entre produção de ração, produção de alimento, óleo, enfim. Isso aí, então no passado a gente era taxado de estamos com estoque de passagem alto, esse estoque de passagem alto, o que é um estoque de passagem alto? Vamos pensar, Brasil com 24 milhões de toneladas de estoque de passagem, Argentina com 20 milhões de estoque de passagem, China com 20 milhões de estoque de passagem, você coloca aí os Estados Unidos também com quantidade alta. Se você pensar em 80 milhões de toneladas de soja de estoque de passagem, que seria no passado uma loucura, isso aí dá para nós aí para no máximo 90 dias. Então hoje já se fala em escassez soberana de alimento. Nós, no Brasil, produzimos, o mundo tem algo que precisa ser revisto. Nós temos muito desperdício de comida, a própria colheita perde-se no transporte, perde-se na colheita, perde no consumo. Então,
muita gente no mundo passando necessidade por conta disso. Então eu acredito piamente, Brasil é o celeiro do mundo. Isso não é mais uma tendência de consumo, isso é uma realidade e não volta atrás. Então, a gente estava conversando antes aqui um pouquinho, nós formamos junto, né, na mesma época, né, em 93, né? Você é tão novo quanto eu, mas assim, a gente vê um mundo um pouco diferente. A gente vê um mundo cheio de idealismo, né? Agora, até onde esse idealismo atrapalha ou realmente isso é só uma falácia? Qual que é o seu ponto de vista a respeito disso? O que rege? É a necessidade? É o idealismo? Né? Esse idealismo atrapalha ou ele atrapalha até certo ponto? O que é maior? É a necessidade daquilo que se pensa ou a necessidade daquilo que se precisa? A necessidade daquilo que se precisa. A necessidade de comer é maior do que qualquer ideologia, seja ela de direita, de esquerda, enfim. A necessidade de suprimento, ela é soberana, eu posso dizer isso. Não, porque a gente está num contexto, né, que nós estamos cercados pela rede, né, pela informática. Hoje as informações estão na palma da mão, isso é muito saudável de um lado, mas toda e qualquer pessoa que não faz parte de determinado contexto tem voz, né? Isso muitas vezes prejudica, né, aquele determinado setor. E o agronegócio vem passando por esses percalços há muito tempo, né? O produtor rural, ele é escravagista, o produtor rural, ele é o degradador do meio ambiente, o produtor rural é o cara que sabe, que polui, e quando a gente vê os grandes centros, a gente vê um grande contrassenso nisso. E eu vejo muitas pessoas que defendem determinadas bandeiras ideológicas que se deparam às vezes com uma terra gradeada e acham bonito, porque ali vai se plantar alguma coisa. Sim. Né? Então, você acredita que o idealismo realmente cai por terra e vai prevalecer tudo aquilo que a gente aprendeu no passado, que um dia esse futuro que faria o Brasil chegar aonde a gente acredita que ele vai chegar, isso realmente nós estamos mais perto desse futuro, que é ser um país respeitado dentro do agronegócio, ou nós estamos passando mais uma onda, assim como foi a pecuária na década de 70 e 80? Márcio, hoje as bases de consumo são diferentes. Década de 70, 80, nosso principal consumidor de produtos agropecuários era a Europa. E o consumo era pequeno. Então ela chegava num determinado ponto e falava, não compro mais, porque ela já supriu, completou os estoques dela. Aí nós ficávamos com essa lavoura, com esses cereais que passavam, por exemplo, de um ano para o outro, acumulando desse ano com o outro que vinha e tinha. Então nós tínhamos um excesso de oferta e uma baixa demanda. Hoje a demanda é maior do que a oferta. Então está aí a base de fundamento. Então contra a lei da oferta e da procura, eu não acredito que ideologia, até defendo algumas e tudo mais, não sou nenhum radical não. Porém, a necessidade de alimentação é maior do que qualquer ideologia. E quanto a nós sermos jovens há mais tempo, não velhos, né? Realmente, quando eu me formei, eles diziam que a agricultura era a profissão as agrárias, né? Elas eram a profissão do futuro. Eu te digo que eu não acreditava muito naquilo, mas hoje eu estou vendo o futuro aconteceu. Então hoje nós temos que ser ativos na produção, eficientes no que produzimos, que o mercado está aí para consumir. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença do Flávio Gibran, agrônomo, colega de agrárias,
que disponibilizou seu tempo para vir fazer um bate-papo aqui, dar um posicionamento do agronegócio de maneira geral para a gente, falar um pouco sobre adubação, falar um pouco de mercado internacional. E tá aqui, né? Fico aqui muito grato e desejo que o Flávio continue prosperando na profissão dele de agrônomo, eu na de zootecnista, porque eu realmente acredito também, assim como ele disse, que essas profissões vão ser ainda muito valorizadas. Obrigado, Márcio, pelo convite. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. E pode ter certeza, a agricultura, a pecuária é a base de tudo. Pessoal, então até a próxima entrevista e um forte abraço.